Então, hoje a gente vai estudar as perdas de cargas localizadas. Eu coloquei um resumo lá no aula, né? É aquele mesmo resumo lá do nosso caderno universitário. Depois a gente vai ver o traçado da linha de energia, vai ver qual a melhor posição das tubulações, né? Em relação à linha de energia. Depois aí a gente já entra em problemas especiais, que são aplicações tanto de escoamento forçado quanto de escoamento livre, né? E na próxima semana é a nossa AP1. Então, opa. Então a gente estudou até agora escoamento, no escoamento forçado, né, a gente estudou as perdas de cargas por atrito, a gente viu a equação universal da perda de carga por atrito, depois a gente viu a equação de Hans-Williams, que é para tubulações de diâmetros maiores que 75 milímetros, e a equação de Scobie. Então a gente já sabe determinar as perdas de carga por atrito. Agora a gente vai ver como é que a gente determina as perdas de carga localizadas, que são aquelas perdas que ocorrem devido às singularidades nas canalizações, curvas, registro, alargamento brusco de seção. Essas curvas, essas singularidades todas, né, elas causam uma perda de carga que, na verdade, ela é uma variação do vetor velocidade. Né? E por isso, a gente vai ver dois métodos de determinação dessas perdas de cargas localizadas. O método o método que eu chamei de equação geral da perda de carga localizada, né? Que é esse aqui, onde eu vou ter que... Então, então a gente a perda de carga localizada eu chamei de HF minúsculo linha. E o HF, então, a perda de carga localizada, ocorre devido às singularidades das tubulações, que são curvas, registro, né? Que ocasionam uma variação no vetor velocidade. Por exemplo, numa curva, a água vai numa direção e aí ela muda de direção. Né? Então, isto causa uma perda de carga. E esta variação na velocidade causa uma perda de carga. O primeiro método que a gente vai ver é o método da equação geral da perda de carga localizada, que ele diz que a perda de carga localizada, HF', é igual à soma, ao somatório de K, V ao quadrado sobre 2G. E o K é uma constante que corresponde a cada uma das singularidades. Ele é tabelado. Né? Então, aqui está a tabela do K, né? Dos Ks. Então, conforme eu tenho, vou somando, né? Número de curvas, registro, tudo que eu tiver nas minhas tubulações, eu vou somando essa constante que representa a singularidade.
E aí, multiplico, somo todas, né? Isso aqui é o somatório, multiplico pelo quadrado da velocidade e divido por 2G. Então, aí eu tenho a perda de carga localizada, HF'. Mas, geralmente, o que eu quero é a perda de carga total, né? HF total. Então, o HF total vai ser a perda de carga por atrito mais a perda de carga localizada. Perda de carga por atrito, que a gente já viu como é que calcula, né? Por um daqueles dois métodos que a gente, daqueles três métodos que a gente já viu. E soma com a perda de carga localizada. Então, esse eu chamei de método da equação geral da perda de carga localizada. E tem outros métodos que eu vou na apostila, mas aqui a gente vai ver apenas dois. O outro método que a gente vai ver é o método dos comprimentos equivalentes. Então, cada singularidade corresponde a um comprimento fictício adicional que representa a perda de carga por ela ocasionada. Então, vamos imaginar assim, se eu tenho uma curva, né? Então, o comprimento equivalente é assim, é como se eu aumentasse um pedaço da canalização que causaria a mesma perda de carga que aquela singularidade. Então, ele por isso que ele é um comprimento fictício, né? Porque é como se eu aumentasse a tubulação e ela vai causar a mesma, esse aumento no comprimento, né? Vai causar uma mesma perda de carga que aquela singularidade. Então, o comprimento equivalente ele é tabelado, né? E para a gente ter, aí eu coloquei aqui, conhecidos os comprimentos equivalentes das singularidades, somando-se o conjunto deles ao comprimento real da canalização, tem-se comprimento total. Então, isso aqui é uma outra. Então, eu posso calcular, somar já o comprimento real da canalização mais o comprimento equivalente que eu obtiver na tabela. Vamos ver a tabela aqui. Então, essa aqui é a tabela dos comprimentos equivalentes. Nessa tabela aqui eu tenho o diâmetro em milímetros e depois o diâmetro em polegada. E aí, por exemplo, se a minha tubulação for 50 milímetros, eu quero uma curva de 90, eu vou entrar aqui, ó. Eu entro aqui 50 milímetros, eu tenho duas curvas de 90. Ó. Uma que ela dobra, uma que ela dobra mais rápido e a outra que ela entra lá para dentro da parede. Mas as duas são 90 graus. Uma vai ficar mais aparente, né? E a outra vai ficar mais dentro da parede. Então, aqui na aula você pode escolher qualquer uma, né? Ou a gente pode combinar de escolher, sei lá, a maior perda, por exemplo, né? Depois, então, eu vou pegar, se eu tenho, então vou pegar tudo que eu tiver aqui de singularidade, curva, registro, válvula, saída de canalização, tudo que eu tiver aqui, eu vou pegar, vou somar, e essa tabela já me dá o comprimento equivalente em metros, né? Já me dá em metros. Então, eu vou ter o somatório dos comprimentos equivalentes, eu botei aqui o somatório dos leques. Se eu somar com o comprimento real e multiplicar por J, ó, eu tenho o HF total. Ou também, eu posso usar aqui na equação universal, na equação universal, onde eu tenho L, eu vou somar vou colocar o L real mais o L equivalente, e eu vou ter também a perda de carga total. Né? Então, posso usar em qualquer um método
em qualquer uma dessas equações, eu posso calcular a perda de carga total. Ou também eu posso calcular separado. Ó. Se eu multiplicar J pelo comprimento real da canalização, eu tenho a perda de carga por atrito. Se eu multiplicar J pelo somatório dos comprimentos equivalentes, eu tenho a perda de carga localizada. E depois somar, eu tenho a perda de carga total. Só que aqui eu simplifiquei, né? Para a gente fazer tudo. Somos dois e já tem a perda de carga total. Aqui tem um exercício para a gente fazer. Ó. Este exercício, vocês vão calcular as perdas de carga localizada por dois métodos, só por esses dois métodos. Né? E determinar a perda de carga total, usando o Hans-Willis para calcular a perda de carga por atrito. Então, aqui eu tenho um reservatório, a água está descendo para esse outro reservatório. Aqui tem uma entrada de borda da canalização, que ela entra para dentro do a canalização entra para dentro do reservatório, e aqui tem um registro de gaveta, né? Depois tem uma curva de 90, outra curva de 90 e outro registro de gaveta e uma saída normal de canalização. Então, botei aqui as singularidades. Vocês vão resolver todo ele pelo primeiro método e depois todo ele pelo segundo método. Ok?